Testemunhos para a Igreja, volume 8. Breve histórico do volume 8. O 8º volume foi publicado para enfrentar uma crise, a maior de todas as que já atingiram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A urgência do assunto ficou evidenciada pelo fato de que o livro foi enviado para impressão em março de 1904, 15 meses após haver sido publicado o 7º volume. Quando de sua publicação, não se sabia que rumo tomariam as coisas. Hoje podemos volver os olhos ao passado e observar que as firmes instruções constituíram um importante fator na reversão do desastre iminente. Ao passo que a obra denominacional se estendia a ponto de abranger o mundo, e sendo que houvera uma reorganização da Associação Geral, o que tornou possível uma rápida e segura expansão, acontecimentos em nossa velha sede na cidade de Battle Creek, Michigan, apresentavam-se com o potencial risco de não revertidos destruírem os próprios fundamentos da fé adventista do sétimo dia. Tudo apareceu de modo tão sutil que seus perigos não foram detectados inicialmente, pois o erro apresentou a si próprio como sendo uma nova luz. Próximo à virada do século, certos obreiros da denominação, especialmente o líder da obra médica, apresentou determinados ensinamentos relacionados com a personalidade de Deus que se achavam em desacordo com os claros ensinos da Palavra de Deus e as posições da Igreja. Ainda assim, tais ensinos estavam sendo distribuídos como uma compreensão adicional da mensagem e cuja aceitação geral, afirmavam os seus defensores, traria uma gloriosa experiência ao povo de Deus e aceleraria a finalização da obra. Esses ensinamentos panteístas visualizavam a Deus não como um grande ser pessoal que governava o universo, senão como um poder, uma força, vista e sentida na natureza e permeando a própria atmosfera. Confundindo o poder de Deus com a sua personalidade, viam eles a Deus na luz solar, na flor, na relva, na árvore e nos demais seres humanos. Essas visões estranhas, mas fascinantes, foram apresentadas publicamente a uma sessão da Associação Geral, defendidas livremente no colégio de Battle Creek e apresentadas repetidamente no sanatório de Battle Creek. Com o passar do tempo, essa nova luz se tornou um tópico de discussão quando os obreiros adventistas do sétimo dia se reuniam informalmente ou para sessões de aconselhamento. Ao passo que era uma questão de profunda preocupação para os líderes da Igreja. Seus esforços para debelar tais ensinos panteístas pareciam quase completamente ineficazes. Ao longo do inverno de 1902, o movimento ganhou um reforço especial. O problema tornou-se agudo com a publicação de um livro de fisiologia e higiene escrito em estilo popular, no qual o principal médico da denominação apresentou esses pontos de vista de forma sutil. O livro foi destinado para venda em larga escala por parte dos adventistas do sétimo dia para ajudar a angariar fundos para a reconstrução do sanatório de Battle Creek. Parecia aos líderes da Igreja que uma crise iria estourar na sessão da Associação Geral a ser realizada na primavera de 1903, quando esperaram que a senhora White trataria claramente do assunto. Mas toda vez em que falou, parecia ela estar sendo contida e apresentou uma mensagem que pedia unidade no trabalho e salientava a necessidade de avançarem juntos no interesse comum. Quando a sessão da Associação Geral se encerrou, o assunto ainda não havia sido abordado. Alguns meses depois, no outono de 1903, a senhora White foi instruída em visão a enfrentar pronta e firmemente as doutrinas do panteísmo e a destacar os perigos de acompanhar os ensinos especulativos e espiritualistas. Comunicações despachadas por ela da Califórnia chegaram aos irmãos em sessão no Conselho Outonal, em Washington, D.C., no ápice da crise. Todos podiam ver agora que Deus estava guiando e protegendo o seu trabalho e, à luz das mensagens do Espírito de profecia, quase todos tomaram posição ao lado da verdade.
No campo, entretanto, houve perplexidade, incerteza e confusão. Testemunhos para a Igreja, volume 8, apresentou uma mensagem sobre este assunto, a qual, em certos termos, definiu a verdade e assim fez com que o erro fosse salientado em flagrante contraste. A crise foi enfrentada e a Igreja foi salva. Nenhum poder humano teria preservado sozinho a Igreja nessa crise. Além dessa controvérsia doutrinária importante, havia outras questões na Igreja nos tempos do volume 8. Apenas algumas semanas depois de ter sido lançado o volume 7, com sua mensagem de conselho relativo ao trabalho realizado em nossas editoras, a Review and Herald foi destruída pelo fogo. Esse foi o segundo grande desastre em Battle Creek e seguiu-se ao incêndio do sanatório em menos de 11 meses. Essa perda revelou outros problemas muito maiores que a questão de substituir propriedades destruídas. Durante anos, o espírito de profecia tinha insistido na dispersão dos crentes que moravam em Battle Creek e no estabelecimento de instituições de saúde, obra educacional e publicações em outros lugares. Nosso povo fora instado a não se congregar em grande quantidade junto à sede da obra. Em resposta a esses conselhos, o antigo colégio de Battle Creek havia sido transferido para a zona rural de Berrien Springs, Michigan. Agora, com a planta industrial da Review and Herald destruída pelo fogo, pareceu aos líderes ser uma boa oportunidade para relocalizar o trabalho da editora em algum outro ponto, e foram dados passos apropriados nessa direção. Desde o início, a sede da Associação Geral fora situada perto da Review and Herald. As duas instituições pareciam inseparáveis. Qualquer plano para mudar uma delas envolveria também a outra. Em resposta à orientação do espírito de profecia, foram buscados locais satisfatórios e, finalmente, nos subúrbios de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, foram achadas propriedades aceitáveis e o trabalho da editora e os escritórios da Associação Geral foram transferidos para essa localidade em agosto de 1903. Para ajudar os adventistas do sétimo dia a entenderem o que se encontrava subjacente à causa do desastre que varreu do mapa a casa publicadora e a necessidade de restabelecer o trabalho em uma base nova e em um local novo, os conselhos frequentemente repetidos foram enviados na forma do volume 8. Essas questões envolvendo nossa obra médica, a obra de publicações e as próprias doutrinas da Igreja eram grandes e poderiam facilmente desviar a atenção de nosso povo ao redor do mundo da tarefa principal colocada diante de nós, a de levar o Evangelho eterno a todo o mundo. Embora o volume 8 tenha sido preparado primariamente para enfrentar essas crises e para apontar a direção correta para sempre clara aos adventistas do sétimo dia, Ellen White fez uma abordagem positiva. O livro não inicia com um quadro dos problemas com que nos defrontávamos, mas com a seção intitulada Oportunidades Presentes, na qual nossa obra é apresentada em termos atraentes. Então seguem os capítulos A Comissão, Poder Prometido e Visões de nossas responsabilidades em casa e no estrangeiro, com especial menção de A Obra na Europa. Como se teria agradado o grande inimigo da verdade se a mente e os pensamentos do povo de Deus pudessem ter sido desviados da grande tarefa inacabada através de especulações relativas à divindade, ao fanatismo ou por causa de ideias confusas quanto à organização. Mas o povo de Deus não deveria ser desviado de seu trabalho de iluminar o mundo. Com os olhos postos no trabalho, foram feitos movimentos de avanço. É verdade que alguns se perderam na crise de 1902 e 1903. Foram perdidas certas propriedades institucionais da denominação. Mas, em vez de retardar o trabalho, a crise marcou a abertura de grandes movimentos.
As advertências da seção Cuidado e o delineamento claro da verdade no grupo de capítulos subordinados a conhecimento essencial sempre servirão para manter a Igreja afastada de ensinos enganosos, e os outros conselhos do volume 8 serão de benefício no tempo do fim. Depositários do patrimônio literário de Ellen G. White. Florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27, verso 6.